Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu like, comente. Relato de hoje: A criatura na colina. Talvez nem todos que tiverem a oportunidade de ler essas palavras possam acreditar no que vou descrever. De qualquer maneira, resolvi escrevê-las mesmo assim. Afinal, eu e meu pai ainda estamos vivos e, para mim, essa é a maior prova de que existe algo naquelas colinas, e bem assustador, eu diria. O meu nome é Herbert e essa tenebrosa história aconteceu há alguns anos. Para ser mais exato, foi no ano de 1978. Meu pai, cujo nome é Thompson e também era considerado um dos cientistas químicos mais renomados dos Estados Unidos. E foi justamente nesse ano quando ele trabalhava para um desses gigantes laboratórios farmacêuticos, que ainda hoje é muito famoso e tem bastante influência quando se trata de remédios para todos os tipos de doença. Mas a principal delas é o câncer. E então foi para isso que ele foi designado. Esse mesmo laboratório havia destacado há alguns anos antes cientistas para colher informações sobre uma planta muito rara. Tudo o que posso informar é que a tal planta tinha grandes possibilidades de trazer a cura para o câncer em 100%. Mas, infelizmente, algo deu errado e os tais cientistas que foram designados naquele ano para colher essas informações sigilosas nunca mais voltaram a serem vistos novamente. Tudo isso permaneceu em absoluto sigilo. Nem mesmo meu pai foi informado sobre o paradeiro dos tais cientistas. Bem, eu sou filho único e vivia com meu pai, uma vez que minha mãe e meu pai haviam se separados. Infelizmente, o casamento deles não durou muito tempo. Minha mãe sempre dizia a meu pai que não deveria ter se casado, a não ser que fosse com a sua profissão. Então, tudo foi preparado para uma grande viagem, e dessa vez seria meu pai que faria parte dessa tenebrosa história. Por se tratar de uma experiência científica, ele, meu pai, jamais poderia saber o destino daquela viagem. Essas formalidades eram necessárias, pois, segundo os superiores de meu pai, haviam outros concorrentes em busca da mesma planta. Então, eles mantinham tudo isso em segredo. E foi numa fria noite de inverno que meu pai recebeu um estranho telefonema. Somente naquela noite meu pai soube o destino da sua viagem. Eu, como estava em período de férias, é claro, fiz questão de acompanhá-lo. Os superiores do meu pai não gostaram muito da ideia, mas meu pai foi taxativo e disse que só iria se eu fosse junto. Até porque nós não tínhamos parentes próximos para talvez eu ficar na casa de algum deles. Assim então, nos preparamos para aquela viagem. No dia posterior àquela ligação, logo pela manhã, um homem bateu em nossa porta. Ele então entregou ao meu pai alguns documentos. Eram nossas passagens e também alguns papéis. Papéis esses que o tal homem fez questão para que meu pai os lesse, para em seguida assiná-los. Parecia ser uma espécie de contrato. Como eu disse, essa viagem era toda cercada de segredos e mistérios. Em seguida, então, o tal homem nos encaminhou até o carro, que já nos esperava do lado de fora,
para nos levar até um aeroporto. E foi no aeroporto que meu pai então ficou sabendo que teria também um assistente para tal missão, pois o mesmo já nos esperava ansiosamente. Ele se apresentou para nós então. Seu nome era Peter. Meu pai ficou surpreso com tal situação, mas acabou aceitando o fato. Peter se mostrava um jovem muito astuto e, de uma certa forma, meu pai pareceu ter simpatizado com ele. Fazia muito frio naquela manhã, uma vez que estávamos no início do inverno. Finalmente, então, chegamos ao nosso destino. Como o local havia sido mantido em sigilo, nós só ficamos sabendo naquele momento assim que o avião pousou. Ficamos deslumbrados com o local, que mais lembravam esses Alpes suíços. A vista era muito bela. Eram gigantescas colinas em árvores que pareciam ter sido plantadas a dedo, mas toda aquela beleza havia sido obra da Mãe Natureza. Ali mesmo, na saída do aeroporto, 2 homens nos esperavam para nos transportar até o local onde talvez a tal planta florescia. Os tais homens eram bem estranhos, não pronunciavam uma palavra sequer. Enfim, ficamos aproximadamente umas 2 horas dentro de um carro, apreciando as belas paisagens. Tudo o que sei é que a estrada começou a ficar mais estreita e perigosa no meio daquelas montanhas. Alguns flocos de neve começaram a cair, talvez por estarmos no cume daquelas colinas. Depois de muitos solavancos na estrada, enfim, chegamos. O local era bem ermo, tratava-se de uma pequena, mas aconchegante cabana no final daquela estrada. Então, naquela tarde, fomos recepcionados por um senhor bem misterioso que tinha um estranho nome. Sim, eu digo estranho, até porque o nome era muito difícil de se pronunciar. Hakon, sim, era esse o nome do estranho homem, que também tinha um belo cachorro que ele o chamava de Flock. O estranho homem então nos apresentou ao local e foi logo nos dando instruções para não sairmos sozinhos na calada da noite. O estranho parecia uma espécie de caseiro e um guia para que nos levasse aonde fosse necessário. Atrás da velha cabana havia uma pequena casa que nem percebemos quando chegamos. E lá, o Sr. Hakon morava junto com o seu cachorro Flock. Fiquei curioso quando percebi que na porta da pequena casa em que ele morava havia uma espécie de rama de alhos em formato de um círculo, pendurados na porta. Então, eu, meu pai e o jovem Peter perguntamos ao tal homem o porquê daquele artefato. Foi então que o Sr. Hakon, meio carrancudo, nos respondeu: "Vocês não acreditariam se eu dissesse." Então, por um momento, todos ali ficamos mudos e seguimos para a nossa cabana. A cabana era muito aconchegante e por dentro era muito grande também. Havia até um pequeno laboratório com alguns tubos de ensaios por ali. Uma lareira bem robusta e quente, típica dessas casas em montanhas. Naquela noite, por estarmos exaustos, fomos dormir muito cedo. Na cabana haviam vários quartos também, o que facilitou as nossas acomodações. No dia seguinte, acordamos bem dispostos, apesar do intenso frio e a neve que começava a cair com mais intensidade. Naquela manhã, assim que tomávamos nosso café, um estranho homem apareceu. O estranho então entregou nas mãos do meu pai um envelope, informações, e até hoje eu não soube do que se tratava. Tudo o que me lembro é que meu pai pegou o tal envelope e se trancou em um dos quartos, para em seguida sair dizendo ser o mapa dos arredores. Eu também me lembro de um quadro que parecia ser recente, pendurado na sala principal,
e nele estavam 4 pessoas, todas com aventais com o nome do laboratório que meu pai trabalhava. Provavelmente seriam de outros cientistas que estiveram por ali. Perguntamos ao estranho caseiro sobre o tal quadro, mas ele, mais uma vez, nos respondeu se esquivando. Aquele quadro não era responsabilidade nossa, foi dessa maneira que ele nos respondeu. Depois de prepararmos nossas malas, pois, segundo meu pai, eu e o jovem Peter iríamos com ele para dentro das colinas, em busca da planta que talvez aquelas pessoas do quadro tentaram, mas não conseguiram encontrá-la. A neve caía, mas não com tanta intensidade. Colocamos nossas botas especiais para andarmos naquele terreno. Então saímos escoltados pelo estranho Sr. Raccoon e seu cachorro Flock, que parecia conhecer bem o terreno. O mais estranho naquele dia foi que o Sr. Raccoon estava com um fuzil desses que eu só via nas guerras. Meu pai não entendeu, mas não o indagou, pois já sabia que o homem não era nada amistoso. E assim então seguimos para dentro daquelas montanhas. Depois de algumas horas tivemos que dar uma parada para descansarmos. O Sr. Raccoon às vezes nos dava muito medo, pois ele ficava ali olhando sempre nos arredores, como se procurasse por algo que nós não conseguíamos entender. Flock, seu cachorro, também parecia sincronizar com ele e estava sempre à espreita de algo. Enquanto isso, meu pai ficava sentado fazendo anotações em um pequeno caderno. Nossas provisões não eram muitas, até porque não teríamos como andar em meio ao terreno tão íngreme e inóspito, com bagagens tão pesadas. O sol já começava a se pôr no horizonte e meu pai ainda mostrava um semblante de preocupação. Talvez por não localizarmos a tal planta. O homem que nos guiava não era um dos melhores guias quando se tratava de dialogar. Para ele, o único amigo por ali era o seu cachorro Flock. A noite caiu e o frio também veio junto. Então meu pai achou melhor voltarmos para a cabana. Mas o estranho Raccoon pensava de forma contrária e nos disse que andar naquele horário não seria uma boa ideia, uma vez que a neve parecia se intensificar, sem considerar de que já estávamos bem longe da cabana. Então, acamparíamos por ali em meio a umas rochas em nossos colchões infláveis. Pelo menos nisso, alguns homens pensaram. Nossos equipamentos eram realmente bem propícios às circunstâncias, a não ser o grande fuzil que o Sr. Raccoon levava. Meu pai não conseguia entender o porquê daquela arma. Perguntamos ao Sr. Raccoon se naquela região haviam ursos. Ele balançou a cabeça e mais uma vez foi evasivo, só que dessa vez bem mais assustador. Ursos são os menores dos nossos problemas, rapaz, e é melhor vocês dormirem enquanto eu vou tentar fazer uma pequena fogueira. Eu, meu pai e o jovem Peter ficamos muito curiosos sobre o que o Sr. Raccoon nos disse de forma tão assustadora. Então, assim, em meio ao frio e à pequena fogueira, tentamos dormir um pouco. Confesso que naquela noite comecei a ficar com medo, já que o Sr. Raccoon parecia nos esconder algo. Em nossas bagagens haviam pequenas porções de carne seca, suprimentos necessários em circunstâncias tão hostis. Exausto, rapidamente peguei no sono. Meu pai também, e com o jovem Peter não foi diferente. Estranhamente, naquela noite, acordei com barulhos e latidos do cachorro Flock, qual não foi a minha surpresa quando percebi que só eu me encontrava em volta às cinzas da pequena fogueira. Meu pai e o jovem Peter, juntos com o Sr. Raccoon, não estavam mais por ali. No local onde estava o jovem Peter havia um rastro de sangue, mas muito sangue mesmo. Não sei explicar, mas aquelas cenas me deixaram perplexo. Sem dizer que meu pai também havia desaparecido misteriosamente, juntos com o cão e o senhor estranho Raccoon. O rifle do Sr. Raccoon estava caído ali bem próximo, mas nenhum sinal de nada e de nenhuma pessoa. Tudo que fiz foi pegar uma lanterna que estava por ali no meio da neve. A luz da lanterna ainda estava acesa e comecei a lembrar então que a mesma lanterna estava nas mãos do Sr. Raccoon na noite anterior. Peguei também o fuzil e saí em meio à escuridão, ainda bem assustado com aquela situação.
Com o frio intenso, mesmo com aquela jaqueta especial para aquele tipo de situação, estava muito difícil. Eu não conseguia me concentrar na busca de meu pai e o jovem Peter. Mesmo assim, eu fui criando coragem e entrando trilha adentro. Assim que entrei em meio a alguns arbustos, percebi também muito sangue. Quando me aproximei, não acreditei no que vi. Lá estava o corpo do jovem Peter. Sim, em meio a muito sangue. Haviam marcas de garra, como se ele tivesse sido cortado em vários pedaços. A primeira coisa que veio em meus pensamentos foi o meu pai. Sim, por onde andaria meu pai? Será que ele também estava morto e da mesma maneira tão macabra que o jovem Peter? Naquele momento eu comecei a ouvir barulho nos arredores, como se algo ou alguém me observasse. Eu já estava bem assustado, pois quem poderia ser? Então, mais à minha frente, eu direcionei a lanterna e percebi uma pequena moita que parecia ser daquele lugar. Chegando mais perto com o fuzil em minhas mãos e com muito cuidado tateei o local. E de novo uma surpresa muito macabra aconteceu. Haviam por ali um amontoado de corpos já bem decompostos. Eram de umas 3 pessoas. Tudo o que sei é que haviam 3 crânios por ali. Mas, e meu pai? E os outros? Deles, nenhum sinal. A neve caía e o frio se mostrava mais cruel do que os tais acontecimentos. Então, continuei subindo num pequeno beco feito por rochas. Mais à frente, então, vi uma pequena caverna. Iluminei o local e eis que ouço, então, alguém murmurando. Foi então que proferi o nome do meu pai em voz alta, que ecoou dentro da pequena caverna. Então, percebi que se tratava do meu pai, quando ele respondeu. Rapidamente, entrei, sem nem sequer me preocupar com qualquer coisa. Quando a lanterna iluminou o local, as coisas ficaram mais macabras ainda. Antes de chegar até o meu pai, no caminho, eu presenciei mais uma cena muito macabra. Sim, o Sr. Raccoon estava por ali também, mas morto, da mesma maneira que o jovem Peter. O cachorro Flock também estava por ali, despedaçado. Ouvi, então, alguns gemidos, e eis então que, na minha frente, milagrosamente, lá estava o meu pai, e ainda vivo. Então eu o abracei, como se não ouvisse há anos. Ele ainda me perguntava, assustado, o que havia acontecido. Segundo ele não se lembrava de nada. Então nos embrenhamos naquela trilha para voltarmos à cabana. Assim então a madrugada foi chegando ao seu fim para mais um dia. Exaustos conseguimos chegar à velha cabana, com mais perguntas do que respostas. Ficamos por ali mais um dia. No dia seguinte, 2 homens apareceram e, sem fazer perguntas, nos levaram até um aeroporto mais próximo. Meu pai nada entendeu e nem mesmo porque aqueles homens nada explicaram. Afinal, o jovem Peter estava morto, junto com o estranho homem e aqueles corpos encontrados, mas nada foi dito. Quando chegamos em casa, mais uma vez o telefone tocou misteriosamente. Tudo que me lembro é que meu pai só pronunciava as seguintes palavras: sim, eu prometo. E nada mais foi dito desde então. Mas eu tenho certeza que existe alguma coisa naquelas colinas que talvez não seja desse mundo. Esse mistério continua. Boa noite.